Olá, meu nome é Sabrina, sou professora de Química e hoje a gente vai tratar um pouco a respeito dos parâmetros de qualidade de águas, tá? Nós sabemos que, principalmente para a parte de tratamento de água e efluentes, parte de saneamento ambiental, esses são aspectos muito importantes, tá? O que vai nortear a nossa discussão é a resolução do CONAMA, tá? A resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, tá? O CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo, né, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, e ele foi instituído em 81, né, e ele dispõe toda a parte da política nacional do meio ambiente, tá? E a gente tem algumas resoluções que são chaves para essa discussão, que norteiam essa discussão, que é a questão da resolução 357, de 17 de março de 2005, né, do CONAMA, tá? E também é importante comentar que essa resolução, alguns trechos dela foram alterados pela resolução 410 de 2009 e pela 430 de 2011, tá? Então, a resolução do CONAMA 357, ela traz para nós alguns aspectos muito interessantes da parte de qualidade de água e, basicamente, o que ela faz? Ela trata da classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais, então, para o enquadramento. E, claro, que ele também traz e estabelece as condições e os padrões de lançamento de água e efluentes, ou seja, ele depois, mais à frente, a gente vai perceber, ele tem algumas tabelas relativas ao tipo e à classe das águas, e ele vai trazer, então, quais são os percentuais máximos de cada substância, né, que podem ser, então, encontrados num corpo receptor ou mesmo lançados no caso de se tratar de um efluente, tá? Então, a resolução, ela traz, então, algumas definições que são bem legais, assim, de a gente estar verificando, né, o que é água doce, o que é uma água salina, o que é uma água salobra, né, ela traz vários aspectos, né, o que são cianobactérias, né, ela traz várias questões interessantes para nós, né, e por fim ela faz a classificação dos corpos de água, tá? Então o que a gente tem? A gente tem seções diferentes dentro dela, a gente tem a seção das águas doces, né, a seção das águas salinas e a seção das águas salobras, tá? E aí o que acontece? Para cada uma dessas seções, por exemplo, no caso da água doce, seção 1, água doce, ela possui classes diferentes. Então, por exemplo, a gente tem a classe especial, que é a classe 1, tá? Que é aquela destinada para o abastecimento humano, né, preservação do equilíbrio natural, que podem ser destinadas ao abastecimento humano após, né, o tratamento simplificado, né. Também tem a classe 2, que é aquela das águas que podem ser destinadas para o abastecimento humano, mas também a proteção de comunidades aquáticas, e aí a recreação de contato primário, né, tipo natação, esqui aquático, mergulho, né, e aí depois tem a classe 3, né, que é uma classe mais destinada para irrigação, né, a pesca amadora, né, e aí a classe 4, que é aquela que é só para navegação ou harmonia paisagística, né. Então ele traz essas diferentes classes. E a gente vai perceber que as planilhas que tratam dos percentuais que podem ser descartados, por exemplo, os percentuais máximos dos componentes químicos, das substâncias que estão presentes neles, cada uma dessas tabelas está intrinsecamente relacionada à classe de cada uma dessas águas. Então, ele traz os principais aspectos, né? Por exemplo, aqui é, no caso, a tabela 1, da classe 1 das águas. Então, a gente tem os diferentes parâmetros, né? A clorofila, a densidade de cianobactérias, inclusive lá no início da resolução ele traz a definição do que é a cianobactéria, sólidos dissolvidos totais, né? Aí tem os diferentes parâmetros inorgânicos, né, que a gente pode acompanhar, e o valor máximo que deve ser encontrado de cada um desses parâmetros inorgânicos, né? Traz, claro que dentro desses parâmetros inorgânicos a gente tem alguns, como o fósforo total, cloreto total, alguns metais, né? Nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal total, enfim, tem outros, e aí traz os parâmetros orgânicos, tá?
E isso tudo, lógico, como já tinha sido antes, né, para cada um desses tipos diferentes de corpos, né. Isso para águas doces, águas salinas e águas salobras. Tá? Para cada uma delas e para cada classe delas, você tem uma tabela diferente. Bom, o que acontece? Voltando a falar da questão dos parâmetros de qualidade de água, tá? A gente tem a questão da própria água em si, que a gente sabe que possui as suas características básicas. A gente sabe que a água, ela é basicamente uma molécula polar, ela é considerada hoje então um solvente universal, ela tem algumas características como o fato de ser polar, né, faz com que ela possa ser atraída por campos magnéticos. O pH dela é aproximadamente 7. A gente tem, por exemplo, a água da torneira, ela tem um pH levemente ácido pelo fato, né, da água estar em equilíbrio com o dióxido de carbono da atmosfera, né, e isso faz com que um pouco de ácido carbônico seja gerado, baixando um pouco o pH. Ácido carbônico é um ácido fraco, então reduz um pouco esse pH, então o comum é a gente ter uma água de pH aproximadamente 6, né. Então a gente tem o fato dela ter como característica ela não ter sabor, não ter cheiro, enfim, algumas dessas características básicas das moléculas de água. E aí por fim a gente fala um pouco a respeito dos parâmetros de qualidade de água. Então quando a gente vai fazer, por exemplo, uma visita ou um trabalho de coleta, por exemplo, numa lagoa, num rio, algo desse tipo, existem alguns parâmetros que a gente observa. Então existem tabelas, né, que podem nos ajudar para fazer essa análise. Então, no momento inicial, pode-se fazer uma análise geral da situação, observar a questão climática, né, como é que está o local, se está chovendo, se tem sol, se tem muito vento, qual a intensidade desse vento, né? E lógico que antes de se fazer qualquer trabalho desse tipo, estudar quais são as características daquele corpo. Por exemplo, no caso de uma lagoa, qual é a profundidade dessa lagoa, né? Quais são as características que tem, se ela tem uma espuma, se ela tem espuma persistente, se existem indícios de interferências antrópicas, enfim, tudo isso precisa ser analisado, então, de uma forma macro, e aí depois a gente pega e promove, então, a realização, então, das coletas para se fazer a análise, então, dos parâmetros, né? Alguns aspectos são interessantes, por exemplo, a cor é um parâmetro interessante, claro que todas essas questões, elas se complementam. Um parâmetro por si só, analisado de uma forma isolada, ele não vai dizer muita coisa para a gente. Quanto mais dados se tiver, melhor, porque é como se fosse um quebra-cabeça, você está montando as peças de um quebra-cabeça para entender como está a qualidade, né, de um corpo receptor ou enfim, de um lago, de um rio ou de algo nesse sentido. Então, por exemplo, a cor, ela pode nos trazer algumas informações muito interessantes. Lembrando, então, que a cor, ela está associada, então, à redução, né, da intensidade que a luz sofre ao atravessar a água. Então, essa redução ela vai acontecer, né, por causa da absorção da radiação eletromagnética devido à presença de sólidos dissolvidos ou de outras substâncias. Então, essa cor, então, ela vai ocorrer e ela pode ser mensurada por aparelhos, né, por fotocolorímetros ou através de um espectrofotômetro, de algum aparelho que consiga fazer com que você faça a medição, né, das substâncias que tem ali e do formato e do comprimento de onda em que aquelas substâncias estão absorvendo. Lógico que a questão da análise fotocolorimétrica, ela vai passar, ela tem uma teoria por trás disso, né? E isso vai ser foco de um outro vídeo que eu vou gravar aqui para vocês, tá? Existe a questão, então, a cor, então, ela está relacionada com substâncias que podem estar ali solubilizadas, né, naquele meio. Pode estar relacionado com ferro, com manganês, com corantes, com resinas, mas ela por si só não é um elemento tóxico. A gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a gente tem lá o exemplo do encontro das águas, aquela confluência que existe entre o Rio Negro e os Solimões lá na Amazônia, né? Ali você tem, por exemplo, o encontro de uma água clara
mais turva com uma água mais escura, mas não necessariamente isso está vinculado à poluição ou a algo do tipo, é simplesmente a característica daquela região, muitas vezes devido à característica geológica daquela região, as substâncias ali solubilizadas. Muitas vezes você tem uma água com uma cor um pouco mais escura, uma cor um pouco marrom, porque está relacionado à decomposição de matéria orgânica, como ligninas e outras substâncias desse tipo. Então, não necessariamente significa que a água ela está poluída, mas é um parâmetro interessante de ser analisado em conjunto com outros parâmetros, certo? Sabor e odor também podem ser indícios, tá? Eles podem ser provocados, então, devido então à decomposição novamente da matéria orgânica, né, ação de bactérias, de fungos, né, e também pode ser provocado devido a despejo de esgotos ou efluentes industriais, tá? Então, pode não necessariamente estar associada a risco para a saúde, porém acaba causando essa repulsa psicológica, por exemplo, por se tratar de uma água potável, né? Então, sabor e odor também são aspectos importantes e parâmetros físicos que precisam ser analisados, tá? Depois a gente tem a turbidez também é um aspecto importante. A presença de material em suspensão, ela interfere na passagem na luz, né? Então, o que a gente percebe é que isso pode ser causado devido a partículas de argila, de rochas, de algas, ou pode ser causado também por emissão de esgotos domésticos ou mesmo efluentes industriais. Pode não necessariamente estar associado com poluição, mas o que se ocorre? Normalmente a turbidez é um parâmetro avaliado, principalmente para água, a potabilidade de água, porque eles podem acabar, essas partículas elas podem suportar ou carregar com elas micro-organismos patógenos e impedir a eficiência do processo de desinfecção depois. Então, normalmente a turbidez ela é um parâmetro avaliado para a distribuição de água, certo? Temperatura, outro parâmetro muito importante, especialmente para fazer a análise em complemento a outros parâmetros. Por exemplo, a gente sabe que dependendo da temperatura, você vai ter influência em outros parâmetros, certo? Especialmente o oxigênio dissolvido, que é o que a gente vai observar mais adiante, mas ela influencia nas reações químicas, nas reações biológicas, ela altera